Amigo Pet. Quem tem pet sabe o desespero que é quando os nossos bichinhos ficam doentes, né? Na pressa de resolver a situação, muitas vezes os remédios que a gente tem em casa aparecem sendo a solução mais rápida. Mas será que o que funciona pra gente serve pra eles também? Vômito, dores abdominais e até falência de órgãos são alguns sintomas que podem ser apresentados por um cãozinho que ingeriu, por exemplo, um comprimido de Tilenol. Ainda assim, alguns medicamentos humanos em doses pequenas e prescritos por médicos podem realmente ajudar os pets. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora com a médica veterinária Rosiane Salles. Bom dia para você, Rosiane. Bom Seja dia, bem-vinda. Rosiane. Seja bem-vinda, Rosiane. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês e falando de um tema tão importante na medicina veterinária. Pois é, quando a gente fala nos bichinhos, né, quando eles estão doentinhos, a gente não tem um remédio para pet em casa, mas às vezes muita gente acaba dando um remédio humano. E aí, se isso acontecer, tem alguma dosagem diferenciada, os riscos também que isso pode acarretar para o bichinho? É muito importante a gente entender que os pets, eles não são seres humanos em miniatura. Eles são diferentes, metabolismo diferente, eles têm algumas enzimas, a gente tem algumas enzimas que os pets não têm, então às vezes medicamentos podem prejudicar fígado e rim, principalmente, então é muito comum, eu acredito que na literatura fala que 19% dos tutores, eles automedicam seus animais, e isso é um risco sim, porque a dose é totalmente diferente, o fármaco é totalmente diferente. E assim, no desespero, a pessoa faz. Mas eu acredito que hoje a gente tem muito acesso, clínicas 24 horas, você tem acesso ao seu próprio veterinário. Então, nunca automedicar o seu pet. Essa é a minha dica de sempre, porque realmente a gente atende muitos casos de intoxicação, até falência de órgãos, como você falou. Pois é, eu fico pensando, Rosiane, que muita gente acaba tendo em casa aquele carvão mineral que chama, né? Eu acho que é carvão mineral, que Ativado, é ativado, carvão ativado, que serve para algum caso de intoxicação para o bichinho. Isso realmente funciona até chegar numa clínica, até falar com o veterinário? Eu acredito que tudo isso ajuda, faz uma proteção ali, hepática, mas na verdade o ideal é você já procurar uma clínica. Existem medicamentos, como você falou, o paracetamol, o diclofenaco, alguns anti-inflamatórios, ibuprofeno, eles causam muitos danos aos animais. Úlceras, por exemplo, muita gente acha que meu animal está muito agitado, vou dar um ansiolítico, um antidepressivo. Os animais não respondem da mesma forma que a gente, é totalmente diferente. Às vezes você pode fazer efeito contrário. Os animais têm arritmia, eles podem ter convulsões, problemas neurológicos com medicamentos para tranquilizar, por exemplo. Então, assim, é bem perigoso, né? Então, procure sempre a orientação do seu veterinário, a dose tem que estar correta. Pensa bem, um pet, às vezes ele tem 5, 10 quilos, um ser humano 50, 60 quilos. Isso diferencia bastante no metabolismo também. Então, é perigoso. O ideal é você procurar. E assim, induzir o vômito. Ele comeu sem querer uma cartela de medicamento. O que é que eu posso fazer? Tente induzir o vômito, tente fazer com água morna, alguma coisa, para que ele chegue a vomitar isso antes que ele chegue na clínica e corra para uma clínica 24 horas. Eu acredito que é mais prudente para salvar a vida do seu pet. E aí essa indução de água morna que você fala tem que ser numa seringa, né, para dar, mas tem que ter muito cuidado com a uma dica temperatura, boa. né, Rosiane? Rosiane. Oi? Tem que ter muito cuidado com a temperatura para não machucar o bichinho, É, né? é Então uma tem água morna, muitas vezes a gente consegue fazer a indução desse vômito, né, até que ele chegue na clínica. Carvão ativado é uma opção, mas mesmo assim, a gente tem que saber o que foi o fármaco, qual foi a dose, qual foi a quantidade, para que realmente seja feita a terapia correta, né, e o sim. manejo correto do seu pet. Rosiane, eu queria uma orientação aos tempos de hoje, porque o fato que eu vou contar aconteceu na década de 90, por aí, e não tínhamos em Fortaleza o que temos hoje, clínicas abertas 24 horas e tal. Eu tinha 3 gatinhos, 2 deles, eles foram envenenados. Foi um sofrimento muito grande com aquelas convulsões, foi uma coisa dolorosa, extremamente dolorosa.
Mas na época, além da ignorância mesmo, né, não sabia como fazer diante de um quadro assim, também não tinha clínica aberta para a gente ir. Era totalmente diferente do mundo de hoje, que está todo aí um quadro, um cenário bem favorável para um atendimento de emergência. Quando a pessoa observa que um gatinho ou foi colocado veneno de propósito, ou então comeu um rato e tinha o veneno, coisa assim, qual o procedimento? Dá para salvar um animal que está em convulsão na hora assim? Dá para fazer alguma coisa? Dá? Infelizmente, depende do que esse gatinho ingeriu, né? Existe ainda, mesmo sendo proibido, existe ainda pessoas que colocam em casa, por exemplo, aquele chumbinho, Isso, milho 80, isso. é muito difícil. Realmente, o ideal hoje é correr mesmo para o veterinário. Você pode tentar induzir esse vômito rapidamente, fazer esse carvão ativado rapidamente, mas o ideal é levar hoje, né, na situação de hoje, levar para a clínica o mais rápido possível, porque até mesmo, dependendo da quantidade, dependendo do veneno, se for veneno para rato, principalmente aquele 1080 que hoje é proibido, o chumbinho também é proibido, mas é muito fatal, muitas vezes é fatal e precisa que o veterinário seja muito ágil. E orar, torcer para que realmente o bichinho fique bom, porque é muito difícil, dependendo do veneno, se for veneno de rato, é bem complicado, é bem complexo. Eu sei. Agora, também tem muita gente que fala sobre a questão de, além dos remédios serem muito perigosos, né, para os animais, a questão de ter um ouvinte perguntando sobre dipirona em gotas, que aí pergunta se pode usar nos animais e como é que faz o cálculo do peso para um gatinho, para um cachorro, como é que a gente calcula isso? Ou é muito arriscado? Olha, o metabolismo do animal é diferente, né? Como eu falei, e toda dose é calculada de acordo com o peso e a concentração específica, a miligrama específica por peso, por quilo que aquele animal precisa tomar. A dipirona é uma droga segura, a gente usa na medicina veterinária, geralmente usa em gotas. Em geral, a gente usa uma gota por quilo. Em gatos, a gente tem que ter cuidado. Gato, ele não tem tanta tolerância, cuidado com a parte do fígado do gato, eles têm mais problemas é, de desenvolver hepatopatias, então a gente tem que ter muito cuidado em estar automedicando. Hoje, o maior problema que eu vejo é que a facilidade que as pessoas têm da internet, de grupos de WhatsApp, de criadores, do vizinho, a dica que alguém dá, para mim é o maior vilão hoje em dia, né? A gente vai lá, dá um Google, procura no chat, o chat diz alguma coisa e você faz de acordo com o que o chat falou, de acordo com o Google falou, e isso é muito arriscado, porque você precisa realmente calcular a dose específica para aquele animal. Tratamentos diferentes para patologias diferentes, a fisiologia do cão e do gato são diferentes, imagina do ser humano e dos animais, né? Se do cão e o gato já é diferente, tem coisas que eu posso aplicar e administrar para o cão e tem medicamentos que eu não posso, de hipótese alguma, dar para o gato. Então, se já existe diferença nas espécies, imagina entre o ser humano e um Pois é, pet, que muitas vezes é tão pequenininho. Então, pois é. cuidado com o acesso fácil que as pessoas têm da internet, do vizinho, dos grupos de WhatsApp, dicas fáceis. Gente, é muito perigoso, muitas dicas fáceis de dessa medicação, é maravilhosa, vai ficar bom. Tem que ter muito cuidado. Qual é o artigo científico que se baseou essa matéria? Isso é real? Isso nada são flores assim tão rápido como a gente pensa. Então, muito cuidado, alerta para que você não coloque em risco a vida do seu pet. Sem falar também em produtos de receitas naturais, né, Rosiane? Muita gente quer fazer uma receita natural e aí pode prejudicar mais ainda e piorar a situação, né? Exatamente, tem muitos chás, eu já peguei muito animal intoxicado com chás, que a pessoa faz uma concentração muito maior, e isso leva a uma lesão hepática, uma lesão renal, então ter cuidado também com chá, com produtos naturais, é porque meu vizinho falou, porque meu amigo falou, cuidado. O ideal é você ter a informação precisa do seu médico veterinário de confiança, da clínica onde você sempre leva seu pet. Cada animal é específico, assim como o ser humano precisa de ser específico com o seu tratamento, com o seu médico, o pet também precisa. Então, na dúvida, é melhor não medicar. Rosiane, tem uma pergunta aqui para você, do Carlinhos. Ele tá lá
Carlinhos de São Pedro, na Meruoca. Ele pergunta assim, Rosiane, quando um cachorrinho se engasga, dar uns tapinhas nas costas é o ideal? O que fazer quando o animal está engasgado? Porque tem uma diferença também, né, Rosiane, que quando o gatinho tá com aquele processo de se engasgar por conta daquela bola de pelo, né? Queria que você explicasse um pouco desse tipo de engasgo para o engasgo por comida. Tem gente que acaba dando osso para cachorro, que é um perigo também, né? Gente, é o seguinte, é muito difícil para o tutor diferenciar o engasgo, por exemplo, de um colapso de traqueia, né? Que é aquela tosse de cachorro que a gente chama, que o animal fica aquele barulho que o cachorro faz, e a maioria das vezes o tutor chega desesperado na clínica achando que ele está engasgado. E muitas vezes não é diminuição da luz da traqueia, por um estresse, por alguma coisa, e eles fazem aquele barulho como se causando esse desespero no tutor, como se ele estivesse faltando ar, como se ele estivesse engasgado. Quando a gente vê um caso desse, a gente tem que observar três coisas: se o animal está respirando bem, se ele está tentando procurar ar, se ele está com a língua roxa, porque se ele tiver com a língua roxa pode ser verdadeiramente um engasgo, a não ser que você tenha certeza que seu animal come osso, por exemplo. Não é para dar osso hoje em dia, principalmente osso de galinha não se dá de jeito nenhum, porque ele fragmenta e ele pode enganchar. Mas é muito difícil uma ração, alguma coisa assim, enganchar totalmente o animal, fechar ali e fazer um engasgo obstrutivo com o alimento que o animal está comendo. Não é comum. Eu vejo mais esse engasgo, que na verdade não é um engasgo, é uma tosse, é um colapso de traqueia, e essa tosse, esse colapso de traqueia também pode ser cardíaca, aquela tosse noturna, tem que ver se não é coração. Então, assim, se está tendo isso com frequência, é melhor consultar o veterinário. Pode ser uma traqueite, que ela pode ser só viral, pode ser um espirro reverso, que é parecido com o engasgo, tá? Algumas raças braquicefálicas, como Shih Tzu, Bulldog, tem mais predisposição. O Bulldog tem muita dificuldade de respirar, então quando ele tem essa dificuldade de respirar, ele fica ansioso e às vezes dá a entender que ele está engasgado, que ele está faltando ar. E o que você tem que prestar atenção é se ele tem cianose, se a língua está roxa. E são algumas características que a gente, como profissional, consegue identificar. Se é realmente engasgo ou se é uma traqueite, um colapso de traqueia, um espirro reverso, uma tosse cardíaca, etc. Mas Acho que no deu para caso, entender um pouco. deu para entender sim. Mas aí, nesse caso, é preciso ter cuidado também para identificar primeiro o engasgo, né? Saber primeiro o que que é. Que geralmente passa, sabe? É difícil. Eu tenho já 30 anos praticamente de clínica, você vê algo engasgado mesmo na garganta do animal. Às vezes passa e aí você vai ter outro problema. Se for um osso, um brinquedo, geralmente vai passar, porque eles têm essa elasticidade do esôfago, etc. E depois a gente pode ter uma obstrução intestinal, ou ter que fazer uma cirurgia para retirada de corpo estranho. Aí são outros problemas. Mas aquele engasgo, às vezes, é mais difícil. Aquilo pode passar rasgando, causar essa traqueite, aquilo pode causar um desconforto e causando o animal, ele também tem um sistema nervoso, né? Então, ele também, na hora que ele pensou em engasgar, ele fica nervoso e ele vai tossir cada vez mais. Isso pode elevar a temperatura, isso pode causar um dano, sim, para ele. E um estresse maior e o animal ficar cada vez pior. Pode, por isso que precisa de um acompanhamento se você vê que está dessa forma. E o Mas animal, tem vários fatores. e o animal que está tentando vomitar, tentando fazer aquele barulho que você falou para colocar para fora, seja uma ração. Tem muito bicho que come capim também, come graminha, né? Para Às botar vezes para até uma fora. proteção do animal. O gato, ele faz isso exatamente para vomitar, para colocar a bola de pelo que está dentro dele, ele come aquela graminha para vomitar. O animal a natureza é perfeita, né? O animal é um ser lindo e maravilhoso. Então, às vezes, isso é natural. Não fez bem, ele mesmo vai colocar para fora. Claro que essas regurgitações que a gente chama, a gente tem que ter cuidado, assim como no ser humano. Pode fazer falsa via? Pode. Pode causar depois uma pneumonia? Pode. Em gato é mais difícil. Isso é comum em gato. Eles terem essa regurgitação, esse vômito para colocar para fora a bola de pelo. Em cães, essas regurgitações podem ser por diversos fatores, intolerância alimentar, algo digestivo, não fez bem, ele vai colocar para fora e não é comum ele fazer uma falsa via. Pode acontecer,
Pode, mas não é tão comum. Ele vai colocar para fora e vai ficar tudo bem. E se esses vômitos continuarem, aí você tem que levar o veterinário para fazer antiemético, medicar e saber a causa primária, né? O animal vomita por vários fatores. Um deles é a intoxicação. E essa tosse que dá sempre aquele vômito no final, que a pessoa sempre fica preocupada, achando que ele tá muito mal, porque ele está vomitando depois, mas às vezes é pela própria irritação do próprio processo, né? Do próprio ato da tosse excessiva. Se a gente falar daquele processo de... tem até umas escovas que eu já vi em vários lugares, aquelas escovas que tem um vaporzinho para passar no gato, para tirar o excesso de pelo. Isso pode ajudar Muito de bom. alguma forma? Sim, você deve sim pentear, passar a escova regularmente no seu gato, porque quando você tira aquele excesso de pelo, faz com que na autolimpeza, né, que o gato ele é muito limpo, ele mesmo faz a limpeza dele com a língua, ele se lambe todo, e isso ali faz com que ele coloque menos pelo, ingira menos pelo, e faz com que isso evite um problema, porque tem gatos até que tem que fazer cirurgia para tirar essa bola de pelo que podem ficar obstruindo dentro deles. Nossa. Então, é muito importante, sim, você pentear regularmente, tirar esse excesso de pelo, tanto do gato como do cão, mas mais importante ainda do seu felino. Agora, tem uma pergunta aqui que não é relacionada a remédio, mas o ouvinte dá a oportunidade de você estar falando com a gente, médico veterinário, então a gente aproveita para perguntar, que é sobre produtos de limpeza. Quais são os cuidados e os riscos de os animais terem acesso? Porque aí fala que tem muita preocupação do cachorro ou do gato ter acesso a algum tipo de produto de limpeza, e se tem algum que seja tipo aquele pior, que não pode chegar nem perto. Ó, aí eu vou falar um pouco da minha área, né? Que eu sou exatamente dermatologista, trabalho principalmente na área de dermatologia. Muitas vezes os produtos de limpeza eles podem ser fatores irritantes. Se o animal é alérgico, se o animal tem dermatite de contato. Então, esse é o principal problema do produto de limpeza. Então, sempre eu indico, você pode usar? Pode, mas faça a diluição correta, você não precisa usar diretamente, com contato direto na pele do animal, você deixa aquele ambiente secar para que o animal vá para aquele local novamente. Eu acho que esses são os cuidados básicos. E, eu coloquei demais, o meu gatinho, o meu cachorrinho ingeriu uma quantidade excessiva, ele lambeu. Tem que ter cuidado, não é tão tóxico assim, mas são cuidados básicos, assim como a gente tem que ter com a criança, com produtos de limpeza, a gente também tem que ter com o pet. Porém, eu vejo mais produtos de limpeza relacionados a problemas dermatológicos, alérgicos, que a gente tem que ter cuidado. Eu costumo dizer que você pode usar, tem alguns da linha veterinária que são com amônia quaternária, eu gosto muito, porque você dilui da forma certa, então você usa de forma segura, é um desinfetante verdadeiro, tem muito desinfetante no mercado que não é realmente eficiente para bactérias, para vírus, etc. Então, a amônia quaternária geralmente é um que eu indico, tá? E que faça bem na diluição correta e deixe sempre arejado o ambiente para que o animal não vá lamber, não vá ter nada de contato, irritar a pele, etc. Eu evito aqueles à base de pinho, eu acho muito forte, o cheiro muito forte. O animal tem um cheiro, para ele é muito... Ele é aguçado, né? Então, o bichinho, você bota um pinho assim, ele sente muito, tá? Se então, até pra gente é forte, né? Imagina até pra pra gente é eles. forte, então eu procuro evitar, né? Então, tanto problemas dermatológicos como respiratórios no excesso desse cheiro ou desse contato com o animal, que a gente deve ter esse cuidado básico. Perfeito. Olha, a gente queria lhe agradecer, Rosiane Salles, médica veterinária, que sempre contribui tanto aqui para esse quadro, que é tão importante trazer esses assuntos aqui para as pessoas que têm bichinho em casa. Doutora Rosiane, muito obrigada, viu? Obrigado, doutora Rosiane. Bom dia. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e que todos tenham ficado felizes com as respostas, com seus pets, e procure sempre seu veterinário para que seu animalzinho viva muitos anos com você. Se Muito Deus obrigada quiser. e tenha um bom dia. Obrigada, Bom doutora dia. Rosiane. Vamos para o intervalo rapidinho. Vamos lá,